Oi, pessoal, tudo bem? Eu acabei de fazer uma live no Insta com a Alê Souza e foi muito legal o nosso bate-papo. A gente falou sobre esse momento que a gente está vivendo da quarentena e como que a gente consegue produtividade no nosso trabalho nesse momento, especialmente para quem é mãe, para quem é empresária, mas vale para todo mundo também. Então você confere a live a seguir. Obrigada, Alê, e obrigada a todos que estão assistindo. Olá, tudo bom com você? Olha só, hoje nós teremos aqui uma live com uma convidada especial. Então, para que você prepare aí papel e caneta, porque hoje vai ser muito especial. Sejam muito bem-vindos. Ô, Débora, tá tudo bem? Me falem se vocês estão me ouvindo bem. Está tudo bem por aí? Vi que a minha convidada já chegou aqui. Vou dar um tempinho para vocês, ó, acionarem aqui essa setinha e convidarem as pessoas que vocês. Obrigada. Organize já. É isso? Organize já. Me fala seu nome. E vamos aqui, ó. Vou clicar na setinha também. Vou convidar aqui as pessoas para essa live. Façam isso também. Convidem aí, porque hoje vai ser uma live extremamente rica de conteúdo. Nós vamos te ajudar não só, né, para quem ainda vai permanecer na quarentena, que está aqui em São Paulo, nos estados que ainda não foram liberados, mas também hoje já tá travando aí para vocês. Deixa eu ver aqui se está tudo. Parece que está tudo ok. Olá, Magali. Travou para vocês? Como é que tá aí? Me falem. E eu vou pedir, é claro, coraçãozinho na tela. Eu já vi que ela me mandou aqui a solicitação, a Thaís, eu vou chamar ela aqui. Eu só quero que vocês me digam se tá ok. Se tá tudo bem ou se, de repente, a gente tem que reiniciar aqui, porque travou e voltou. Agora tá ok? Tá legal? Então tá bom. Então vamos lá. Vou chamar a Thaís, que eu vi que ela já está por aqui. Então, por aqui sim também. Obrigada, Jaque. Olha aí, meu fisioterapeuta aqui também. Muito bem. Então vamos lá. Vou chamar aqui, Thaís. Estou te chamando. E vamos lá. Hoje nosso convidado é super especial. Thaís, olá, Thaís, Olá! tudo bem? Tudo, e você, Ale? Tudo Tudo bom? bem também. Deixa eu dar uma ajustada Super, aqui. super prazer ter você aqui, viu? Imagina, o prazer é tudo meu. Obrigada pelo convite. Trazer aí todo o seu conhecimento para minha audiência, tudo que, né, algo que eu falo que é o nosso sonho sendo dividido com as outras pessoas, né? Então, quando a gente pode dividir, compartilhar o que a gente vive, que deu certo da nossa vida, é quando a gente pode compartilhar o sonho e fazer com que as outras pessoas acreditem no dela também. Então, para mim é super especial ter você aqui. Que era um sonho, eu tenho até um vídeo no YouTube com você, acho que você não, com certeza não deve se lembrar disso, foi no lançamento desse livro aqui, ó, que é inclusive que a gente vai falar agora, Sim, lá na livraria, lá na Paulista, né? Acho que foi na sim. Livraria Cultura, se não me engano. O trabalho organizado foi na livraria da Vila, na Vila Da Madalena. Vila O na Cultura foi o Casa Organizada. Casa Acho que Organizada. o Vida Organizada foi lá. Não, o Vida Organizada foi na Saraiva. Esse foi o tour. Tem que ir lembrando. Ó, um foi 2016, tá aqui o autógrafo, Esse inclusive. foi o da Cultura. O da Casa Organizada Cultura, foi na tá. Cultura, sim. Então, gente, então foi esse mesmo, 2016. Então, vocês veem que faz tempo que eu sigo a Thaís e que eu utilizo o que ela fala na minha vida. E é por isso que já há um tempinho eu tinha chamado a Thaís para trazer ela aqui. E eu queria começar pedindo para a Thaís, mais do que eu apresentar a Thaís, já falei o quanto eu gosto, eu queria que ela se apresentasse para vocês, Thaís. Então, se apresenta, diga o que você faz, além de estudar muito que eu sei e de ajudar as pessoas com organização. Se apresenta, por favor. Tá bom. Obrigada, Lê, em primeiro lugar, pelo convite. Boa tarde a todos que estão aqui. Obrigada pela presença de vocês. Para mim é um prazer
participar dessas lives. Eu tenho feito, assim, as lives aos pouquinhos, né? Porque o pessoal vai, a gente tá vendo um montão de lives, aí então eu vou fazendo aos pouquinhos. Verdade. E foi muito legal conseguir fazer com você. Obrigada pelo convite, viu, Ale? Então, para me apresentar, para quem não me conhece, meu nome é Thaís Godinho, eu tenho um blog chamado Vida Organizada. Esse blog foi criado em 2006, há muito tempo, e hoje em dia, como todo mundo que trabalha com criação de conteúdo, eu tenho isso dividido em vários canais. Então, tem Instagram, tem YouTube, tem Telegram, tem um monte de coisas, né? Que a gente tem que estar em vários lugares, que é onde as pessoas estão. Porque quando a gente fala sobre Sim. organização e produtividade, é muito importante a gente alimentar o hábito. E não tem nada melhor do que para alimentar um hábito do que ter um encorajamento diário ali. Então, por isso que eu faço questão de continuar essa criação de conteúdo em diversas redes para apoiar o pessoal. E eu lido praticamente assim, eu tenho resumido meu trabalho como uma abordagem de produtividade compassiva. Ou seja, uma produtividade que sim foca em alta performance como ser humano, mas sem deixar de lado o equilíbrio e a conexão com o ritmo natural, né, do corpo, Sim. com a natureza, um sono regulador, Total. uma alimentação legal, o equilíbrio com a família. Então, é assim que eu trabalho. Então, sempre entre ter alta performance, deixar todo mundo para trás ou levar todo mundo junto e talvez chegar lá, só que levar um pouco mais de tempo, eu prefiro levar todo mundo junto e com uma boa saúde, etc, etc. Exato. Acho que é assim que eu consigo resumir o pitch. Exato. É ótimo. E isso foi uma das coisas, Thaís, que me fez insistir para ter você aqui. Porque hoje o que eu falo aqui é exatamente sobre criar a sua vida e não focar em criar, né, como, eu não sei como você foi criada, e eu gosto de trazer muito isso nas minhas falas, nas minhas mentorias, que é o seguinte, eu fui criada seguindo o script, vai lá, estuda muito, entra numa grande empresa, aí você fica anos lá, você vai dar certo, vai ganhar muito dinheiro, aí um dia você vai se aposentar, aí sim, a sua vida foi considerada como uma vida que deu certo. E eu segui muito tempo esse script, eu sei o que me custou isso, justamente no estudo que você está falando. A gente entra meio que sendo uma máquina, né, e vive no automático, até que um dia algo acontece na vida, e aí sim a gente para e pensa, e no meu caso foi o pânico. E aí eu parei e pensei, falei, peraí, que vida eu estou vivendo? A vida que eu desejo viver ou a vida que as pessoas me disseram e eu acreditei nisso e fui seguindo esse script até agora. Então, o meu foco aqui é justamente ajudar as pessoas a criarem a vida que elas desejam para que elas tenham um negócio acoplado a essa vida e não ao contrário. Decidir que negócio, com o que eu vou ganhar dinheiro e aí tentar adequar a vida a isso. E é nisso que a gente acaba se perdendo a nossa essência e vivendo nesse automático e tentando encaixar várias coisas na nossa vida e que aí a gente perde essa produtividade que você acabou de falar, que eu achei um termo maravilhoso, né? Que é isso, gente. É possível viver uma vida muito mais leve, muito mais harmoniosa e olhando para vários aspectos da nossa vida e podendo desfrutar deles. E entender que nem sempre a gente está bem, né? Tendo uma produtividade, às vezes, comprometida por conta do que a gente está vivendo lá fora, né? E espelhar isso dentro da gente. Então, eu queria já começar a nossa conversa. E eu acho que você também teve uma vida assim, né? Você também fez transição de carreira, você também teve que fazer uma readaptação da tua vida, né? Como é que foi isso? Porque, assim como você, eu também, desde criança, fui ensinada que existiam alguns caminhos a serem seguidos, né? O caminho que eu sempre fui ensinada era o caminho de você vai crescer, você vai fazer faculdade e você pode ou trabalhar na iniciativa privada ou passar em um concurso público. E concurso público é melhor. Então, se você conseguir focar em passar num concurso, você vai ter estabilidade. Uau. Então, a minha avó, ela era formada em Direito. Então, acho que como todo mundo que se forma em Direito, né, já tem um pouquinho essa propensão ao lado do concurso. E mais tarde você vai vendo também que tem a possibilidade de você empreender. E eu vejo que hoje em dia, Lê, a coisa toda está se destrinchando de uma maneira que não existe mais uma linearidade nem nesses três caminhos. Porque a gente vê a galera que passou em concurso, lançando curso online, empreendendo. A gente vê a galera que é empreendedora, fazendo outras coisas, de repente criando uma empresa, criando a sua própria iniciativa privada, contratando funcionários, né? E a gente vê quem está na iniciativa privada querendo migrar. Então, assim, a gente está vivendo numa época que tem tantas oportunidades de aprendizado, de estudos, de aplicação, de trabalho,
né? O marketing digital abriu a porta aí para todo mundo se comunicar. Então, uma pessoa que simplesmente é apaixonada, sei lá, por itens de papelaria, ela começa criando um Instagram, que ela vai compartilhando as coisas que ela gosta, de repente ela tem lá 300 mil seguidores, ela fala, como é que eu posso ganhar dinheiro com isso? Eu quero fazer disso meu trabalho. Então, a gente está vivendo numa época excelente em termos de oportunidades, que eu acho que a gente nunca teve na humanidade, né? Tem o seu ônus e o seu bônus, mas eu acho que o bônus é absurdo, né? De bônus. E esse é exatamente um ponto, né? Agora, quem está tendo essa oportunidade, se parar e olhar, porque uma coisa que aconteceu comigo foi que eu percebi que não era lá no mundo corporativo. Mas eu não tinha essa consciência, uma coisa que eu vejo que você faz muito e me inspiro muito nisso, estou até lendo um livro que você sugeriu, que é Mude Seus Horários, Mude Sua Vida, que a gente acaba não se conhecendo o suficiente, e aí a gente acaba tomando decisões e ações na vida que não resolvem o problema anterior. O que eu quero dizer com isso? Eu saí do mundo corporativo que estava me consumindo, que eu estava ali seguindo o script, e eu fui empreender em algo que ainda assim não satisfazia aquele desejo. Ou seja, eu continuava vazia, porque eu abri uma clínica de estética, tá? Então eu ficava trabalhando 13, 14 horas lá dentro da clínica, depois em casa ainda tinha que fazer toda a gestão. Exatamente. Só que isso era para mim, e esse é um ponto do que eu acho que você traz quando você fala de produtividade, de organização, que não é só arrumar a tua casa, é olhar para você e organizar você como ser humano, olhar o que compete também ali dentro, o que é o seu desejo, né? Quanto menos você se conhece, menos essa sensação de realização e de felicidade, né? Ou seja, a gente tende a se frustrar mais, porque a gente não tem consciência, a gente faz escolhas muito mais no automático, e o que reflete fora, né? Normalmente é isso que dizem, não sei se você acredita muito nisso, mas eu acredito. Quando fora tá bagunçado é porque dentro também tá nessa confusão, né? Você só apertou imprimir, é isso que aconteceu, porque o documento tá dentro, você só imprimiu. Exato. E como é que você percebeu isso em você também? Como é que você diz que a gente pode... Você tem alguma sacada assim, que a pessoa pode olhar e começar a olhar para isso? Tá, vamos lá. Eu acho que quando a gente descobre, a gente olha e fala, putz, eu sempre soube. Então é muito difícil, porque é questão de um clique. Tem uma palestra que com certeza você conhece, aquela do Steve Jobs na Universidade de Stanford, que ele fala sobre ligar os pontos, né? Que ele fala, ele trancou a faculdade e que ele ficava fazendo as disciplinas que ele só queria fazer por fazer. E uma delas era caligrafia artística tibetana, sei lá, uma caligrafia diferente. E aí ele falou, parece que não tem utilidade nenhuma, mas depois quando a gente lançou os computadores Macintosh, o diferencial era a parte criativa das fontes e tal. Então ele fala que você não consegue conectar os pontos olhando para frente, você só consegue conectar olhando para trás. E eu acredito muito nisso, Ale, porque assim, tudo que eu descubro, nossa, eu tive uma ideia para um negócio, um projeto novo, um curso, alguma coisa, eu olho e falo, eu sempre tive essa ideia dentro de mim, é que agora eu vivi muitas coisas para chegar nesse ponto e me permitir criar um negócio desse, sabe? Então eu acho que é um mix de seguir a sua intuição, de você observar no seu dia a dia as coisas que você gosta de fazer, e às vezes é mais fácil você olhar o que você não gosta de fazer, porque você tem repulsa ao negócio e fala, não quero isso pra Verdade. mim. Mas ir se observando e se conhecendo, porque às vezes uma coisa que você fala assim, mas isso aqui nunca vai dar dinheiro. Eu acho que dificilmente uma pessoa que trabalha com o que gosta começou a fazer aquilo porque achava que ia dar dinheiro. Dificilmente. Claro que você pode fazer isso, mas a maioria começou assim, tem uma paixão, tem um hobby que de repente cresceu muito e ela falou, preciso profissionalizar isso, como que eu faço? Nossa, você falou tudo. Eu lembro, Thaís, sabe por que eu fui para a organização? Olha que foi por uma dor, tá? Às vezes não é nem, né? Foi por conta da dor. Nesse momento do pânico, eu tive um pânico indo para uma reunião de planejamento da diretoria. E aí eu sofri, né, lá uma síndrome, e alguém me pegou, fui de ambulância para o hospital, e uma moça foi comigo, a Ana Lúcia, não sei se quem sabe ela vê essa live, eu sei que ela me segue aí. E essa gerente que foi comigo, ela falou para mim, ela falou assim, menina, olha a sua bolsa. Eu não consegui achar suas coisas aqui, seu documento, sua carteirinha, ou seja, ela estava tremendamente bagunçada. E naquele momento que ela falou aquilo para mim, me veio na minha cabeça. Uau, como é que eu estou cuidando da minha vida? E se algo não acontecesse com alguém que me conhece, né? Aconteceu ali, as pessoas me conheciam, sabiam falar meu nome, e se não for assim? Eu preciso olhar para a minha vida, eu preciso organizar a minha vida. E foi naquele momento que eu
comecei a buscar isso sobre organização e sobre olhar, e isso depois desse momento, quando eu criei, por exemplo, criei o meu negócio, já dentro da empresa, isso me ajudou demais, porque eu comecei a ver como o meu trabalho, ele funcionava, da mesma forma como a minha bolsa. Eu achava as coisas, mas eu levava mais tempo para achar. E aí eu comecei a perceber isso, ou seja, por conta de uma dor, de algo que aconteceu. Isso depois se refletiu, a forma como eu organizei a minha clínica de estética deu super certo. Depois as pessoas entravam e falavam, uau, como é que você consegue organizar assim? Ai, como é que você faz a agenda assim? Então, às vezes, vem pela dor também, mas é o que você falou, né? Algo lá de trás, e hoje eu vejo o quanto reflete na minha vida também, Sim. né? E é interessante você comentar isso, porque 2 pontos vieram à minha mente enquanto você estava falando. Primeiro, é que a organização, ela não existe um estado ideal para você começar e um estado ideal que você chega. Tipo, cheguei no limite da minha organização, não consigo ficar mais organizado do que isso. Se existisse, né? Mas não existe. Então, assim, a diferença de uma pessoa organizada para uma pessoa não organizada vai ser muito sutil. Porque, primeiro, que o que é organização para uma pessoa vai variar de pessoa para pessoa, né? Então, tem aquelas pessoas que falam, eu me encontro na minha bagunça. E a pessoa, às vezes, tem uma mesa super bagunçada, mas ela toca os projetos dela com muita clareza, ela consegue organizar as finanças. Então, assim, cada um tem o seu nível de bagunça também, mas de organização. Sim. E então, é importante só ver se aquilo não está te prejudicando. Então... esse é o primeiro ponto. Não existe um estado ideal de organização. A organização é uma habilidade que a gente desenvolve por toda a vida e a cada dia você pode melhorar um pouco, uma coisa aqui, uma coisa ali. O segundo ponto que me chama muito a atenção é que sempre a gente encontra, pelo menos o pessoal que chega no blog, chega buscando uma solução para uma dor mesmo específica. Isso é normal. Como organizar minha bolsa, como organizar meu dia de trabalho, como organizar o meu Evernote, como organizar os meus projetos. E isso é bem interessante porque a partir desse micro você vai para o macro, né? Você começa a entender assim, o que significa eu ter a minha bolsa organizada? Pô, eu quero a minha gaveta, eu quero o guarda-roupa inteiro, eu quero a minha cozinha, a minha casa, tudo ali organizado, né? Então você pega desse micro e vai para o macro. O problema é quando você só fica no micro. Que daí você cai no microgerenciamento das coisas. Por quê? Porque daí você acaba desenvolvendo até um fanatismo com algumas questões de organização e você perde a perspectiva mais ampla das coisas, né? E isso, não que seja errado, mas é ruim, porque, na verdade, você só, como eu posso dizer, você só canalizou uma energia para organizar aquilo. É o que faz uma pessoa, por exemplo, ficar organizando pastinha no computador, trocando a pasta de cor, fazendo etiquetinha. É muito gostoso. Mas aí você se perde no processo, né? E esquece que a organização, na verdade, ela não é um fim. Ela é um meio para você alcançar coisas, para você chegar numa qualidade de vida legal, para você ter equilíbrio no seu trabalho, para você conseguir alcançar os seus objetivos profissionais e pessoais. Então, eu acho que é ver a organização como um meio e não como um fim. Claro que a gente começa sempre buscando uma solução para uma dor específica que a gente tenha, mas aí a gente tem que ir além, porque é isso que você falou, uma bolsa bagunçada vai refletir uma cabeça bagunçada, etc. Né? Então a gente tem que ir além, porque é uma integração de todas as áreas da vida mesmo, né? Que refletem uma mente que está num certo estado. Nossa, total. E trazendo para esse... Vieram várias coisas aqui na minha cabeça que eu fui lembrando enquanto você falava. Assim, eu até escrevi aqui, porque ver a organização como um meio e não como um fim já é uma frase que vai ficar aqui para... Gente, reflitam aí, hein, vocês que estão aqui. Como é que vocês estão olhando a organização? É tirar o peso, né? Isso que você falou me trouxe muito isso. É colocar leveza. Por que fazer isso? Sim. Por que aquilo traria para tua... O que aquilo traria para a tua vida? E quando você olha dando significado, um significado leve, se envolvendo de fato com aquilo e não fazendo porque tem que ser feito, mas porque de fato Sim. você decidiu e escolheu, traz toda a diferença para vários pontos da nossa vida, né? E falando agora desse momento, Thaís, eu vi algumas lives suas que me trouxeram muito a reflexão, assim, desse momento de mudança que está acontecendo no mundo. Eu também acredito que
nada disso que está acontecendo é por acaso, né? Assim, por mais que a teoria da conspiração tragam para a gente, tipo, não veio do animal, foi um homem que descobriu no laboratório e tal. Enfim, Whatever, a proporção... né? Existe, Exato. A proporção que isso tudo tomou por afetar o mundo inteiro, né? Não afetou um lugar só, não afetou um país só, afetou o mundo inteiro. Eu acredito sim que tenham aí coisas para a gente olhar. E uma delas é justamente a forma de trabalho, né? Uma delas é justamente como as pessoas estavam indo e vindo dos seus trabalhos, ou mesmo durante o seu trabalho, como é que elas estavam atuando ali. E eu não sei, assim, quando você escreveu esse livro, Trabalho Organizado, o que é que você estava pensando quando você escreveu ele, mas ele traz um pouco, né, mesmo que não falando diretamente, mas dessa questão de como a gente estar no nosso trabalho, ser produtivo no nosso trabalho e olhar o trabalho como a nossa vida ali. E eu queria que você falasse um pouquinho desse livro pra gente aí, já começando, que você diz aqui, tá, gente? Olha o que tá escrito na capa. Aliás, todos os livros da Thaís, eu não sei se eu mostrei aqui, mas vamos lá, né? Já vou mostrar, ó. Trabalho é isso que a gente vai falar, mas Casa Organizada. Muito legal. Vida Organizada, que estão todos intimamente ligados aí. Obrigada. E ela escreveu aqui, encontre equilíbrio e significado num mundo cada vez mais sobrecarregado. Então, Thaís, fala um pouquinho pra gente desse livro. Vamos lá. A gente está vivendo, né, numa época que todo mundo está vivendo um dia a dia 24/7, ou seja, vivendo o tempo inteiro, trabalhando 24 horas por dia, 7 dias por semana, completamente conectados e ligados, e ninguém pediu para fazer parte desse mundo. De repente, estamos assim. De repente, você está recebendo mensagem de trabalho às 11 horas da noite e talvez para você seja ok, mas para outra pessoa não seja ok. Cada um tem suas próprias regras, ninguém está sabendo lidar muito bem com isso. A gente tem um excesso de notícias, a gente tem um excesso de notificações, a gente tem um excesso de pontos de atenção na nossa vida. E os dispositivos, né, não tem nem o que falar. Eles só potencializam tudo isso com a internet, as redes sociais e tanta coisa acontecendo. Além disso tudo, nesse momento que a gente está vivendo, que a gente está obrigado a ficar fechado em casa, né? Pelo menos algumas pessoas podem ficar, mas que quem pode ficar está em casa, a gente está vivendo um mundo de restrições. Então, assim, não pode sair de casa, não pode ficar sem lavar a mão, não pode comprar o negócio, a batatinha palha no mercado sem lavar o pacote, não pode fazer aquilo. E daí, de repente, começam a surgir outras regras do tipo, você não pode dormir mal, você não pode dormir tarde, você não pode ficar de pijama, você não pode. Então, é tanta restrição, né, que a gente vai vendo e, de repente, a gente vai se cobrando também. A primeira coisa que eu quero falar, eu vou voltar pro livro, tá? Só pra não divagar. Não, vai lá. Que eu mando aqui. A primeira coisa que eu quero falar pro pessoal é não se cobre uma performance normal numa situação anormal. É a primeira coisa. Então, assim, você antes de quarentena, pandemia, você tinha uma configuração de vida que te permitia ir até a pracinha ali correr, meia hora, sabe? Se estressasse, viajar com a sua família, fazer atividade de lazer. Não existe. Então, assim, hoje a sua configuração não é normal, então não se cobre uma produtividade normal. Vai ter dia bom que você vai trabalhar pra caramba e vai falar, nossa, trabalhei que nem gente grande hoje, foi muito bom, eu queria. E vai ter dia que você vai estar se sentindo um lixo, porque assim, putz, dormi mal, acordei mal, tô desanimado, não aguento mais a notícia, só problema, só coisa dando errado, a internet caiu, sabe assim? Tem dia que isso acontece. Então, é a gente se olhar de uma maneira um pouquinho mais compassiva, de entender que a gente não tá na nossa situação normal. Então, esse é o primeiro ponto. É aceitar o que temos agora, né? É o que é agora. Exatamente. O que é agora é que a gente está dentro de casa. Exatamente. Tem uma frase, né? Se eu não me engano, é do Einstein, que fala que a vida é que nem andar de bicicleta. Você tem que se manter em movimento para você ficar em equilíbrio. Ótimo. E é exatamente isso. A coisa, se você anda de bicicleta, Lê? Você sabe andar de bicicleta? Muito mal, Thaís. Mas você lembra da sensação de andar de bicicleta? Eu lembro. Você tá andando ali com a sua bicicleta, se você bobeou, você caiu pro lado e dançou. É verdade. Isso. É o tempo inteiro. Eu bati no muro uma vez, viu? Acho que é isso que... Mas é isso, é o tentar se equilibrar ali, né? Então, você fica o tempo inteiro, você tem que ficar se equilibrando. Porque é isso, tem momentos que você pode largar o pedal e descer a ladeira, porque você tá tranquilo. Tem momentos que você tem que se forçar mais, tem momentos que você tem que se equilibrar, porque tá passando numa rua de paralelepípedo.
Aliás, não recomendo rua de paralelepípedo bicicleta, mas tudo bem. Mas aí, o que eu quero dizer é que a vida é isso. A gente tem que ter essa habilidade de entender o momento que a gente está passando e reformular os planos. A pergunta que eu mais tenho recebido, Ale, nesse momento é assim, Thais, eu tinha um montão de projetos em andamento no meu trabalho, eu tinha coisas que eu queria fazer em nível pessoal. Como é que eu faço? Porque eu não sei quando vai acabar a pandemia. Welcome to the jungle, não é mesmo? Tipo, ninguém sabe quando vai acabar a pandemia. É um problema mundial. Então eu acho que isso já tira um pouco a pressão pessoal e individual de resolver as coisas. Porque tá difícil para todo mundo. É um desafio para a humanidade como um todo que a gente está vivendo aqui. Sim. Bom, além disso, qualquer planejamento que a gente faça de vida ou de trabalho, o que quer que seja, qualquer planejamento, ele não quer dizer que você está escrevendo numa pedra lá dos 10 mandamentos o que tem que ser feito e nunca mais vai mudar. O planejamento, ele é uma habilidade também. É que você usa diversas ferramentas para te darem auxílio nesse momento do planejar. E aí você tem que ter essa habilidade de falar, opa, as condições mudaram, então eu preciso reformular esse planejamento. Flexibilidade total, né? Sim, e agora qual que é o ponto-chave aí? O que depende de mim e o que não depende de mim. Porque assim, depende de mim quando que vai acabar a pandemia? Não. Depende de mim quando que vai acabar o isolamento social, vão liberar a circulação das pessoas, etc., na cidade onde eu moro? Não. Então, assim, não vou me preocupar com coisas que não são alheias ao meu controle, né? Exatamente. Então, assim, por exemplo, o que está no meu controle? Eu posso olhar para as minhas finanças, para ver até quando eu aguento, né? Sem ter, por exemplo, o empresário que tem uma loja física com ponto, funcionário, etc., aberto, depende daquilo, não consegue fazer delivery. Eu tenho um monte de amigo músico que tá tipo, o que vai acontecer? Socorro, dono de bar, de restaurante, galera que trabalha com eventos, com turismo. Então, assim, finanças, até onde eu posso aguentar, o que eu tenho que fazer, o que eu posso fazer hoje de cortar de gastos, etc., investimentos que eu tenho, até onde eu aguento. Você pode ver no seu trabalho o que depende de você nesse momento para você reestruturar algum projeto, às vezes de melhoria de processos, de rever coisas do trabalho que você nunca tem tempo e de repente agora você pode fazer. Porque alguns outros projetos ficaram suspensos. A sua própria casa, coisas que você pode... Esse é um momento que tá todo mundo querendo organizar a casa, destralhar e montar um espaço decente de trabalho, né? Para quem não tem, revendo as coisas. A gente colocou uma segunda internet em casa, para ficar uma só pro trabalho e uma pro videogame. Basicamente é isso, porque o pessoal fica lá... Boa ideia! A gente fica concorrendo aqui. Verdade. Então é bom ter, porque como você está trabalhando 24 horas em casa agora, quando tem mais de uma pessoa, né, pode valer a pena. Então, assim, é um momento de você olhar para todas as áreas da sua vida, não só o trabalho, mas todas as áreas. E você falar, o que está dentro do meu controle? O que eu posso fazer com relação a essa área? Tem coisas que você não pode fazer. Tem coisa que não dá. Então, assim, tem uma máxima budista que fala, se existe solução, não precisa se preocupar. Se não existe solução, não precisa se preocupar também. Então, isso aí. Não existiria conflito, né? Se não tivesse algo a ser ajustado, né? E você trouxe uma coisa, só para completar isso que você falou ontem, eu até fiz uma live falando sobre isso, né? Que clareza é 80% do resultado. E eu falei exatamente isso, Thais, porque eu tinha feito planos para esse ano, que era lançar o meu evento presencial. E mais louco que isso, de ter feito todos esses planos e que nada podia acontecer nas datas em que eu coloquei um post na minha bio falando que 2020 seria o meu ano do desapego. E aí acontece tudo isso. E uma das coisas, ontem eu fiz exato, e por isso que eu fiz essa live ontem. Eu parei e falei, gente, peraí, em fevereiro eu já tinha dito que esse seria o meu ano do desapego. E aí aconteceu tudo isso, e por que eu estou apegada ainda em um plano que eu escrevi quando nada disso estava acontecendo? Eu tenho realmente que desapegar disso e ver o que eu posso fazer para transformar e me sentir bem agora, até que eu possa talvez retomar ou esse plano mudar, porque eu não sei quando é que as pessoas vão querer
sair de casa para ir para um evento presencial, por exemplo. Por mais que liberem, Exato. quando é que as pessoas se Sim. sentirão seguras? Até lá eu faço o quê? Eu fico, né, me sentindo inútil, trago todas as negatividades para mim, ou eu transformo isso e ajudo as pessoas a passarem por isso junto comigo, né? Então, nossa, isso que você falou super casou com o momento em que, como você disse, a maioria está passando por esse momento de transformação e acho que planejar, Sim. olhar a vida de uma outra forma e com a visão que a gente tem hoje, até que a gente possa ter outra, né? E assim, você ser responsável pelas decisões da sua vida, porque acontecem coisas que você fala, você fica esperando, por exemplo, eu estava fazendo um curso e aí era um curso essencialmente presencial, assim, de vários meses. E eu falei, e aí, pessoal, vocês vão fazer a versão online do curso? Sim ou não? Porque, a gente vai esperar para ver. Eu esperei, tipo, sei lá, 2 meses da quarentena, ninguém tomou a decisão, eu cancelei. Se ele tivesse feito online, ele teria ficado super feliz, teria entregue da mesma maneira e talvez depois ele pudesse fazer algum encontro presencial para compensar e tal. Só que assim, você tem que tomar decisões quando as pessoas não tomam decisões, sabe? Então, coisas que Isso. dizem respeito a você, especialmente com relação ao trabalho. Então, nesse seu caso, Ale, que você falou do evento, né? Eu também planejava um evento para os meus alunos no final do ano e que vai ser adiado. Assim, não tem o que Uhum. fazer. Porque, assim, eu poderia falar, não, vou mantendo, vou mantendo, vou mantendo. Só que se você já tá com uma intuição te dizendo não vai rolar esse ano, porque assim, por mais que liberem, né, o isolamento, a gente liberem a circulação um pouquinho mais, as pessoas não vão querer se aglomerar, as pessoas não É. vão querer, elas não vão ficar seguras. Então, assim, qual é o meu papel, até trabalhando com organização, não é mesmo, dentro desse Uhum. cenário? Ensinando para as pessoas, olha, os planos mudam, a gente fica frustrado se a gente olhar para dentro e não se sentir satisfeito com a mudança. Mas se for algo que está fora do nosso controle, não tem por que ficar frustrado. Porque é simplesmente o que está acontecendo. Então, assim, é pensar, e eu acho que a gente resgata muito para dentro dos nossos valores nesse momento, pensar assim, o que é o certo que a Thaís deve fazer neste momento, certo? Com base nos Isso. meus valores, etc. Porque aí você consegue tomar decisões melhores. E aí a gente volta para a questão do autoconhecimento, né, Ale? Porque assim, você se Total. conhecendo, você sabendo seus valores, o que é adequado, coerente para você, você consegue tomar melhores decisões. E se É. você me permite só mais um comentário, Claro, por é favor. que é que muitas vezes a gente tem projetos maiores ou até objetivos que levam mais tempo e que só podem ser adiados. E a gente tem que pensar isso de uma maneira boa, porque isso vai permitir que a gente foque em outros projetos que talvez faz parte, sabe? Então, assim, você não vai fazer o evento presencial, mas com certeza você já está com 1.000 ideias para coisas online que você pode Exato. fazer em vez desse, né? Então, isso vai te permitir um novo olhar, uma nova transformação aí do seu trabalho, porque fazendo a gente descobre novas situações e novas coisas que nos levam a novas ideias. Eu, por exemplo, eu tinha uma viagem super especial para outubro que eu ia fazer e não vai rolar. Não vai rolar. Uhum. Então, assim, já. Então, por sorte, eu não tinha comprado passagem, que acho que seria a maior burocracia fazer esse Uhum. cancelamento agora. Mas, assim, eu vou ficar frustrada porque eu não vou fazer a viagem. Não, eu posso fazer depois. A questão é, será que a Thaís de hoje vai ser a mesma Thaís daqui a 2 anos? Eu não sei. Então, assim, Exato. joga, entendeu? Joga pro ar, joga pro vento aí, você vai É. cuidando daquilo que dá para você controlar no momento, que dá para você planejar, que dá para você cuidar e vai deixando a coisa rolar. Você não precisa jogar fora esses sonhos, projetos e planos e objetivos que você tinha. Você vai Isso. deixar eles meio incubados, né? Eu acho que esse é um ponto importante que eu venho falando muito aqui, Thaís, que é as pessoas falarem assim, mas o que eu fazia não dá mais para fazer. Então, donos de restaurantes, essas pessoas que a gente disse, né, que você comentou aí. Miguel, mas tinha algo antes que você podia fazer. E tem coisas Sim. agora que você fala assim, poxa, eu preciso pagar a conta. O que eu fazia não é possível. Muda um pouco e de novo eu volto para o abrir mão do fazer da forma como você gostaria que fosse e abraçar o que é possível se fazer hoje. É. Porque, às vezes, é o instinto de sobrevivência que muita gente está tendo agora, e aí eu não quero ser a chata aqui, aquela que aponta o dedo, eu não quero fazer ninguém de errado, mas acho que a gente tem que pensar, se você chegou nesse momento, hoje, com as suas finanças desequilibradas, que não te permitem viver mais de 1 mês, 2 meses, sem ter, né, o dinheiro seu mensal ali para te sustentar guardado, né, o seu plano aí Sim. de vida
pelo menos desenhada, eu não digo a liberdade financeira, mas eu digo isso, né? Poxa, você não consegue viver 3, 4 meses, ou não consegue viver um mês até que você planeje algo que te ajude a suportar a sua vida, você precisa olhar para isso. Porque o que te trouxe até aqui e esse resultado que está aqui, talvez seja por algo que você deixou de fazer lá atrás. Então, pegar algo para fazer agora, né, Thaís? Mudar isso e falar, nossa, eu não sei fazer outra coisa, mas deixa eu abrir aqui e me colocar no Orkana para fazer um projeto, sei lá, de design, que não é uma coisa que eu gosto muito de fazer, mas que eu tenho uma habilidade. Sim. Então, é começar a se colocar no jogo, é não sair do jogo, porque eu vejo que tem gente que está saindo do jogo da vida, está se anulando, ao invés de olhar qual é a possibilidade que a vida está me dando agora. O que eu consigo fazer para continuar no jogo, até que eu possa voltar a dar as cartas da forma como eu gostaria. Né? Às vezes a gente tem que ser um pouco dura e falar algumas coisas, né? Não, total. Eu vou te falar, eu tenho uma amiga minha de infância que com 15 dias de quarentena ela foi mandada embora, que ela trabalhava numa escola de inglês. Eu falei assim, caramba, mas com 15 dias a escola de inglês já mandou embora? Que fluxo de caixa era esse, minha gente? Que planejamento era esse, né? Então, assim, verdade. Então é uma oportunidade dessa empresária que fez isso repensar o processo de trabalho dela. Será que ela deveria ter tantos professores, tantos funcionários? Né? Como que é a estrutura do trabalho dela? Eu acho que isso é essencial para qualquer empreendedor hoje, nesse momento, né? Repensar bastante, porque às vezes, talvez pelo contrário, se você tiver uma reserva, talvez seja o momento de você fazer um investimento legal, tipo, eu quero investir agora numa plataforma de e-commerce decente pro meu site, para minha loja virtual e tal. Então, esse é o momento de pensar sobre isso. E eu acho também, viu, Ale, que você comentou, uma coisa que me veio à cabeça enquanto você estava falando sobre essa questão de se reinventar e tal, que é perguntar para os seus clientes o que eles precisam, sabe? Porque, assim, eu vejo, por exemplo, na área da organização, da produtividade, a gente tem uma área de atuação que são as personal organizers, tá? Que são pessoas que trabalham, são organizadoras. Aliás, pessoais. Tem algumas aqui, né? Boa tarde, meninas que estão aí. Um beijo para todas. Bem-vindas. Um beijo para todas. Mas, assim, é um trabalho que é essencialmente presencial, assim, esse trabalho de home organizer, pelo menos, né? Que você vai até a casa da pessoa e faz esse processo de organização dos ambientes. E muitas estão assim, socorro, o que eu faço, né? O que eu faço? E eu penso assim, se você tem redes sociais, se você tem pessoas que te seguem, que te acompanham, pergunte para essas pessoas o que elas estão precisando. Joga uma enquete no Instagram perguntando assim, qual é o seu maior problema hoje durante a quarentena, o seu maior problema de organização. A pessoa vai falar, não consigo. Porque assim, eu vejo muito assim, o pessoal ficando ainda no mesmo formato. E não é que ele está errado, mas assim, até quando você vai esperar voltar uma situação, sabe? Às vezes não vai voltar outra situação durante, sei lá, 2 anos, não sabemos. Pode durar mais um mês, não sabemos. Mas assim, até quando você consegue se segurar com essa insegurança, na verdade, né? Então é perguntar, porque às vezes a sua cliente vai te falar, olha, para te falar bem a verdade, viu, Thaís? Minha casa tá um caos. Eu queria sentar com meu filho e rever todas as coisas que eles têm, separar umas roupas para doação. Você pode oferecer uma consultoria online para fazer isso. Você pode fazer projetos de organização online. Você pode dar um curso ali. Você pode organizar os arquivos da sua cliente, oferecendo para ela, comprando todo o pacote lá de etiquetas, pasta, etc, e mandando entregar na casa dela. Tem tanta coisa. E assim, perguntar para a pessoa, porque às vezes eu vejo assim, não teve um empresário ou dono de loja, etc, que entrou em contato comigo nessa quarentena que eu não pensei seriamente em comprar algo, isso quando eu não comprei. Então, assim, às vezes aí chega um WhatsApp para mim assim, fala, oi, Thaís, aqui somos nós da loja X de pijamas muito quentinhos, chegou o frio em São Paulo, você não tá precisando de uma pantufinha, de um pijaminha? Eu entrei no site para ver as promoções, etc, e fiz uma compra. Então, assim, não é que eu era a malvada que não tava lembrando deles para comprar, mas é que eu esqueci, as pessoas esquecem. Você estava na sua vida, né? Eu estava na minha vida. Você estava na sua vida, fazendo as coisas acontecerem. Exatamente. Então, assim, entre em contato, se relacione com as pessoas, porque, acima de tudo, a gente está num momento de carência de relacionamento. As pessoas estão querendo se relacionar, porque tá todo mundo em casa. Quem tem esse imenso privilégio, que nem eu tô com meu marido e com meu filho aqui, nosso filho aqui, eu tenho um imenso privilégio de estar com eles, mas tem gente que tá sozinho. Que tá sozinho em casa. Então, assim, essas pessoas têm uma necessidade de calor humano, de interagir, de conversar.
Então, eu não tô falando para você entrar em contato para vender, eu tô falando para você entrar em contato para se relacionar com essas pessoas, para agregar valor. Porque só a lembrança de que você existe, você já pode gerar alguma Exatamente. coisa que aconteça, sabe? Que a pessoa pode não comprar de você hoje, mas ela pode lembrar, poxa, a Thaís me mandou uma mensagem naquela época. Logo, Exato. ela criou um E, vínculo para mim, né? e conversar, né, Thaís? Eu mesma fui canal de intermédio de negócios dentro dos nossos grupos aqui do condomínio, grupos de mães, grupos de escola, de vários profissionais. Então, eu Sim, adoro shimeji, eu ia comprar shimeji, eu anunciei no grupo, tipo, vocês querem também? Fulano que é, vendia para o Ceasa não está vendendo agora, vocês não querem? Comidas veganas, minha filha não come carne e tal. A gente tá, exato. sabe? E aí eu fui anunciando, ou seja, eu fui intermédio de pessoas e tem alguém que pode ser intermédio seu também, né? Então, porque às vezes a gente fica muito restrito ali Sim, e só o fato de você compartilhar algo te traz isso, né? Novas possibilidades, você começa a enxergar. Ao invés de se fechar no casulo, se abre um pouco para isso, né? E exato. uma coisa que eu percebo é o eu sei fazer, Thaís, assim, das pessoas, sabe? Mas eu fazia assim, mas era assim. E eu me peguei, Resistência à tá? mudança. Resistência à mudança, exatamente. Eu me peguei assim no primeiro mês com esse choque de tipo, mas era isso que eu queria fazer, era desse jeito. Sim. Até que eu entendi, eu falei, não é mais desse jeito. E a frase que você usou aí agora há pouco, que faz todo sentido, é: será que vai voltar a ser desse jeito? Será que esse não é realmente o momento para você parar e pensar e falar, nossa, talvez nunca mais volte a ser desse jeito, porque as pessoas serão diferentes após esse momento. Então, se as Sim. pessoas é que fazem os negócios acontecerem, esses negócios serão diferentes. Então, esse é o momento realmente para a gente parar, pensar e olhar e talvez enxergar o outro como ser humano mesmo, né? Dentro da Sim. nossa vida ali. Sim, porque Maravilhoso. eu vejo que muitos empreendedores assim têm um receio de mudar algumas coisas, de fazer mudanças muito estruturais que depois talvez se voltar a um suposto normal, o que eu vou fazer com isso? Então eu acho que esse é um momento de cada um olhar para dentro de si mesmo e do próprio negócio para pensar quais são as mudanças que se eu fizer agora vão me ajudar hoje, mas também são permanentes. Então eu vejo muito comerciante indo para essa coisa da entrega, fazendo venda via WhatsApp, venda pela internet, implementando um sistema virtual, né, de vendas, um e-commerce. Eu acho que isso é uma coisa para a vida. Independente dele continuar com o ponto, com a loja aberta depois, né, ele vai continuar naquele formato. Então, talvez isso seja um ponto. É você pensar no seu próprio negócio, alguma coisa que você pode incorporar agora e que vai ter sustentabilidade aí para o futuro, em qualquer circunstância que exista, mas que também não prejudique tanto você, porque também eu vejo Isso. que tem muita gente assim tomando umas decisões super radicais, né? Tipo, fecha tudo. Calma, Isso. gente, calma. Assim, não tem como você aproveitar o seu espaço para uma outra atividade dentro do seu mercado, dentro do seu negócio. Então, assim, a Uhum. loja que paga ponto, né, ela pode fazer a entrega online, ela tem que ali se garantir. Fazer a entrega no bairro, vendendo por WhatsApp e tudo mais. Então, claro, não tem como a gente trazer aqui, porque soluções complexas, problemas Sim, complexos sim. demandam, não é uma solução simplista assim. Mas Simplista. cada um tem que se conhecer e conhecer o seu negócio, acima de tudo, para poder pensar, né, nessas soluções que não sejam uma mudança que você pode se arrepender depois, mas sim uma mudança Concordo. sustentável, que vai te levar para um caminho que talvez você nem contava. Eu acho que essa coisa de não fazer no automático traz. Eu tenho um exemplo até para dar para quem está aí nesse, né? O que eu posso fazer para reinventar? Uma mentorada minha, a gente estava nesse processo, ela fazia bolinhos de pote para vender na porta de indústrias, tá? Caramba. E as indústrias fecharam. É. Pararam, diminuíram completamente e ela estava no como é que eu vou fazer? E eu falei, vamos aproveitar agora as redes sociais e ver como é que aí, onde você está, a gente pode usar isso. Mas como assim, né? Eu nunca apareci, nunca fiz. E aí a sugestão que eu dei para ela foi, vamos tentar fazer collabs com algumas pessoas aí, influenciadoras da sua região, que Exatamente. já aparecem, porque as mães que estão em casa agora, nem todas têm a habilidade de ir para a cozinha com o filho e fazer um bolo lá. Nem todas as mães que estão lá têm habilidade de entender a receita, o que é que será que a gente pode fazer? E usamos um pouco disso que você falou, né? De olhar para o que o cliente desejava, olhar qual é a necessidade nesse momento. Sim. E em 10 dias, ela vendeu
o que ela levava quase um mês para vender, indo com o carro e ficando na porta da indústria para vender para os funcionários ali. E aí ela começou a perceber o quanto ela estava deixando dinheiro na mesa, não olhando para um público. É claro que nesse momento está todo mundo em casa e está ali, mas ela percebeu um outro canal que ela não estava usando, ela estava, né, colocando energia num só e deixou de olhar para tudo isso. Então, é um exemplo disso, né? É olhar diferente para você não deixar de fazer. Se você gosta de fazer aquilo, se tem aquilo e quer seguir com aquilo, como é que você pode, talvez, olhar diferente? Buscar parcerias, olhar uma forma, um canal de venda diferente do seu negócio. Não, eu tenho recebido vários relatos assim também, sabe, Ale? Por exemplo, é um exemplo bem pessoal, assim, a minha mãe, ela não mora na capital, em São Paulo, ela mora no litoral, e ela tem uma papelaria pequenininha, aquelas papelarias de bairro e tal, e ela ficou desesperada quando entrou a quarentena. Ela falou, ai, o que vai acontecer? Nossa, essa época já é mais fraca, porque passou volta às aulas, tudo, né? E aí eu comecei a dar umas dicas para ela. Ela foi testando a venda pelo WhatsApp e mandando, por exemplo, hoje seus filhos estão em casa sem fazer nada? Aqui vai um kit de atividades de pintura. Sim. Daí no outro dia, você está precisando de materiais para seus hobbies, etc. Cada dia ela foi montando um tema e um kit para mandar. Ela aumentou 4 vezes o faturamento dela. 4 vezes o faturamento dela. E ela está trabalhando metade do tempo, porque ela se organizou para de manhã ela ficar na loja separando os pedidos e atendendo os clientes. Na parte da tarde ela sai para entregar. Ela que está indo entregar, porque ela não está colocando nenhum entregador em risco. Ela que está indo lá entregar no bairro mesmo. E de noite vai para casa, descansa. Ela falou, meu dia tá mais leve. Quadriplicou o faturamento dela, descobriu um novo canal de venda, já tá querendo expandir, fazer e-commerce para vender pro Brasil inteiro. Então, assim, gente, eu acho que eu não quero dizer que a pandemia é uma oportunidade, porque não tem nada de bom numa pandemia, né? Não. Mas, assim, eu acho que esse é um momento que a gente pode focar no problema ou na solução. Esse é o negócio. Então, assim, a gente não pode ficar parado esperando o governo ou sei lá quem tomar uma atitude de falar assim, você abre a sua loja, você fecha a sua loja, você abre, você fecha. Não adianta só xingar nas redes sociais, entendeu? Claro que às vezes dá vontade, porque a gente fica, ai, tô inconformado. Lógico. Mas, assim, você tem que canalizar a sua energia para algo construtivo, sabe? E talvez nesse momento você não queira fazer nada, você não consiga pensar. Então, se dá um tempo, fala assim, não, essa semana eu vou dar uma resetada aqui, porque senão eu não vou conseguir pensar. Porque às vezes é o que você precisa. Porque às vezes ficar forçando muito, a gente acaba não decidindo, não resolvendo e só fica frustrado, às vezes gerando uma ansiedade. Então, entender o que você está precisando no momento, porque às vezes você precisa de um tempo. Às vezes você precisa de 1, 2 dias dormindo 15 horas por dia, sabe? Para descansar e daí falar, agora eu tô pronto para pensar a respeito, sabe? Porque é isso, né? É um momento de repensar muitas coisas. Eu fico vendo esse pessoal que tem um mercado mais problemático, mesmo que depende das aglomerações, como turismo, show, evento, etc. Eu acho que esses são os mais problemáticos na volta. Aqui em São Paulo a gente sente a 25 de março, né? Como é que era aquilo? Eu fico pensando nos comerciantes lá, como é que estão fazendo e se virando, porque era um fluxo de clientes, né? Todos os dias. A gente sabe que afeta, assim, né? Sim. Mas eu vejo assim que o pessoal de comércio ainda tem a via do online, né? Ainda consegue. Sim. Agora, quem trabalha com um evento, puxa, aí é... Não, a gente tá nem vendo... fala. Então, mas tem várias soluções. Posso dar um exemplo para o pessoal que está trabalhando com música, por exemplo? Sim. Além da própria solução de você dar aula online, de você fazer eventos que a pessoa pode enviar um valor, vaquinha, aquelas coisas que o pessoal faz, que isso o pessoal tem feito e tem tido um resultado bacana. Eu tenho visto muito, por exemplo, músicos que têm ido fazer show em prédios. Então, assim, em vez do... Teve aqui no meu, inclusive. Então, sim. Em vez de fazer um show num barzinho e o barzinho pagaria né, pra banda, eles conversam com o síndico, né? O zelador, o síndico do prédio. Eles fazem um valor lá entre os moradores e vão lá. Então, assim, ninguém se expõe à aglomeração, nem os músicos, né? Eles conseguem trabalhar e tá ilimitada a quantidade de shows que eles podem fazer, porque músico, pelo menos, costuma geralmente fazer assim, final de semana,
semana, evento e tudo mais, ou só de noite. Agora não, eles têm qualquer horário, pode ser, né? Então, eu sei que é difícil, todo mundo preocupado com a saúde, preocupado com as finanças, ainda ter que ficar sendo criativo. Mas tenta pegar essas boas ideias que vão aparecendo e vai tentando incorporar aquilo que é possível para você, né? Porque e o que eu é tenho o dito, momento de fazer isso. o que eu tenho dito também, Thaís, e que eu vi acontecer, né, com pessoas que contrataram a minha mentoria, que a gente estava pensando no negócio, aí aconteceu tudo isso. E na hora, e teve até uma frase que me chocou muito, que ela teve, uma, né, dessas minhas clientes, teve até, sabe quando você tem receio, você percebe que a pessoa está falando com você com receio, e ela veio assim para mim. A frase que ela usou foi essa, eu não sei nem como te falar isso, mas eu estou feliz pelo fato da pandemia ter chegado agora. E eu falei assim, como assim, né? Olha que forte é essa, né? Sim. E ela falou, porque eu estou conseguindo respirar. Eu não preciso ir fazer o que eu estava fazendo. Ou seja, tinha gente que estava infeliz, que não conseguia parar, sabe? A coragem de assumir a vida, e a pandemia trouxe esse momento, só que, de novo, ela foi uma corajosa de falar e olhar, e a gente olhou porque estava ali no espaço dela, e o que estava fazendo com que ela não conseguisse sair daquilo. E ela viu que ela estava seguindo, como a gente disse, o script, indo para a empresa da família, fazendo o que o pai queria, e não estava vivendo a vida dela. E ela usou agora a pandemia para olhar para isso, e ela começou a fazer algo que ela ama fazer, e ainda pôde estar junto com a família dela, com os filhos dela e tal. Então, ou seja, como a gente disse aqui, a pandemia nesse momento, o Covid, ele pode estar trazendo vida, né? Nessa relação aqui que a gente está fazendo, com todo cuidado, para algumas pessoas que estavam vivendo automaticamente, que não estavam conseguindo ter o controle da vida. E tem muita gente também que está assim agora, só que não tem essa coragem de assumir. Né, de largar, como eu fiz, por exemplo, largar um salário enorme, largar tudo que, né, aquela segurança falsa que um corporativo me dava para fazer algo que me proporcionasse ter essa vida. Como você disse, né, com o marido aqui, com o filho aqui, mesmo antes da pandemia a gente já tinha essa vida aqui. Então, acho que é o momento de parar e olhar e organizar a sua vida como um todo também, né? Por que você gostaria? Porque assim, eu vejo, sabe, Ale, por exemplo, eu que sou uma pessoa que já trabalho com organização, sei todas as técnicas e métodos de produtividade que existem, estudo sobre isso, leio a parte filosófica, sociológica do trabalho, assim, pratico meditação, pratico yoga, eu faço todo o script, sabe? Todo o script. Aliás, tô adorando as receitas, viu? Obrigada. A minha terapeuta, ela fala assim, Thaís, você já sabe as coisas que você tem que fazer, então eu só recomendo que você continue fazendo o que você está fazendo. Se eu que sou essa pessoa, eu com quase 3 meses de quarentena, só agora eu consegui regular meu sono, por exemplo. É um exemplo, tá? Então, assim, a gente não pode deixar o básico ali, sabe a base da pirâmide de Maslow, que fala das necessidades humanas? A gente não pode deixar essa base desandar. Porque se essa desandar, todo o resto desanda. Então, assim, agora que eu acertei meu sono, eu acertei a minha vida inteira. Eu sou outra pessoa. Porque o que acontece? Por mais que eu seja super regrada com alimentação, com tudo, meditação, etc., eu fico calma, desligo notificação, eu faço tudo script. Tudo que eu ensino eu faço mesmo. E mesmo fazendo isso, às vezes eu ia dormir mais tarde, porque eu ficava pensando na vida, nas notícias, ai meu Deus, o que vai acontecer. Então, assim, tá todo mundo passando por esse momento de preocupação, com mais ansiedade, mais desanimado. É normal, gente, é normal, tá bom? Então, resgata lá as suas necessidades fisiológicas básicas, porque é isso que vai ajudar você a ter uma mente mais saudável também. Então, é dormir bem. Pra mim, a melhor dica de produtividade que eu posso dar é durma bem. E eu sei que nesse momento que a gente tá vivendo, a pessoa fala, impossível, Thaís, porque eu vou dormir 4 horas da manhã, porque eu fico lá vendo notícias no Twitter, ou então eu fico vendo, maratonando alguma série na Netflix para eu desencanar um pouco, porque senão eu não tenho nenhuma válvula de escape. Beleza, mas você tem que dormir bem, entendeu? Porque assim, é o custo-benefício da coisa toda. Então é dormir bem, comer bem, beber água, aquela coisa básica, né? Até pra gente não ficar com a saúde prejudicada, que é tudo que a gente não quer nesse momento. Porque não adianta você ficar deixando essas coisas de lado em detrimento de pequenos prazeres imediatos que você pode ter, do tipo, eu que não vou dormir cedo porque eu quero assistir a série tal. Veja a série em outro horário, sabe? Você não precisa abdicar de uma coisa prazerosa pra você
mas deixar algo tão importante. Acho que a gente tem que... é um momento que você não está pegando ônibus, que você não está indo de carro, pegando trânsito em São Paulo, que você, se você trabalha com vendas, você não está indo para lá e para cá no seu carro. Enfim, se você está em casa nesse momento, é um momento que você consegue lidar com você mesmo, né? Com o seu sono, com a sua alimentação, com todo mundo ali, a família. Então, aproveite nesse sentido, para você se regular, assim, internamente, porque você vai se tornar uma pessoa muito melhor se você conseguir fazer isso, sabe? O que eu costumo fazer, as perguntas que eu costumo fazer quando alguém vem me falando, algo não está funcionando na minha vida, tal, e aí eu falo, vamos olhar para o seguinte, se você continuar fazendo o que você está fazendo, qual é o seu futuro provável quase certo? E aí a pessoa começa a pensar nisso, e aí a resposta dela daqui mais um mês eu não vou estar bem. Porque começam isso, né? Os efeitos, né, aparecem no corpo, mas no emocional eles são devastadores, né? Tem gente que entra nessa crise, né? E aí não dorme bem, aí começa a afetar o emocional, e a pessoa fala, não sei o que está acontecendo, eu nem fico ouvindo tanta notícia ruim, só que você também não está fazendo, não está cuidando de si, né? E olhar para si é a primeira, quando você começa a perceber e ter consciência de quando a coisa começa a não funcionar. E eu digo isso por própria experiência própria, né? Cheguei a um pânico justamente porque eu não fui olhando aos sinais que a vida estava me dando antes, né? Sim, porque tudo é um processo, nada é um clique, né? Exato. Nada é um clique, tudo é um não processo. Acontece da noite pro dia, né? Exatamente. Vem acontecendo. E Thaís, o que você gostaria hoje de falar aí, já que a gente está se encaminhando para os minutos finais da nossa live, o que você gostaria... Você acredita? Nem eu acredito. Eu falei que estava de 2 horas de live. Nossa. O que você gostaria hoje de trazer, que de repente a gente não falou aqui, que você percebe que faria diferença, e que você tem feito, de repente, aí, se percebeu, como você disse, né? Com um mês você percebeu que agora você conseguiu colocar o seu dia, mas alguma outra coisa que você tenha tido essa consciência e que você acredita que compartilhar aqui com todo mundo vai fazer também diferença nas nossas vidas. Tá. Legal. Eu queria dizer que... Bom, podia dizer várias coisas, né? Escolhi uma aqui para dizer que... Foco, que é uma coisa que a gente está nesse momento, né? O foco, ele não é uma coisa que acontece. O foco, ele é uma escolha. É uma escolha que você faz. Você quer escolher focar a sua energia nas notícias, e uma vez que você lê as notícias, você quer focar em um estado mental positivo ou negativo nisso? Eu terminei essa live aqui. O que eu vou focar agora? Qual que é a próxima coisa mais importante que eu tenho que fazer? É ficar navegando aqui no Insta? Pode ser. Você está num momento que você está fazendo isso. Ou você fala, não, eu preciso voltar e responder meus e-mails. Ou eu preciso parar e ir ao banheiro, sabe? Assim, o foco, ele é uma escolha. Então, quando você fala assim, nossa, eu preciso muito finalizar uma planilha, mas eu não tô com saco. Ninguém tem saco para finalizar a planilha. Assim, convenhamos, vai, Ale. Você gosta de planilha? Não, tem gente que ama planilha. Não, tem gente que ama planilha. Parabéns, que bom para você. Porque os meus 20 anos de corporativo... Os meus 20 anos de corporativo já foram suficientes, sabe? Tipo, exatamente. A pessoa que gosta de planilha, a pessoa que gosta de matemática é uma pessoa abençoada, porque ela não tem problema com isso, sabe? Ela curte fazer as coisas. Então, assim, você tem que terminar a planilha, ou você tem que fazer o imposto de renda, que foi até junho, agora prorrogado e tal, e são coisas chatas. O que você tem que... Eu vou sentar agora e vou fazer durante 25 minutos, tá com o Pomodoro lá, que é uma técnica de produtividade que a gente usa, para fazer o máximo que eu puder nessa planilha durante esses 25 minutos. Às vezes, com 15 minutos, você termina o negócio. E você fica a semana inteira lamentando que você tem que terminar a planilha. Ai, que saco, ai, eu tenho que fazer a planilha, não posso esquecer da planilha, não sei o que lá. Então, assim, o foco, ele é uma escolha. E a partir do momento que você fica procrastinando, você está focando em ficar preocupado com um negócio que você não está fazendo. Então, assim, o que você quer focar hoje? Como que você quer que o seu dia seja hoje? Como que você quer que o seu dia termine? Com que cabeça você quer deitar no seu travesseiro hoje à noite, dormir e pensar nas coisas, tá? Então, o foco é uma escolha que você faz. Eu escolho agora parar 15 minutinhos, ficar de olho fechado, descansando, depois eu continuo trabalhando. Eu escolho agora navegar no Instagram um pouquinho para me distrair. Eu escolho agora responder meus e-mails. E quando você escolhe isso, você efetivamente fazer aquilo, porque você escolheu. Então, esse é um foco, tá? Esse é o foco. Porque as pessoas ficam esperando o foco acontecer. Tipo, quando eu tiver super focada e centrada e me sentindo incrível, eu vou fazer a planilha do... Não!
não, isso não vai Não acontecer. vai acontecer. Talvez até aconteça, mas daí é uma coisa que você está esperando acontecer, né? E não que você está Verdade. criando. Então é isso, você tem que criar Ótimo. esse foco. Eu quero que você pense aí, eu vou encerrando aqui, mas eu quero que você pense numa Tá. frase agora final pra gente, que eu vou pedir para as pessoas tirarem uma foto nossa e postarem com a frase, tá? Marcar a gente, falar que fez sentido. E eu queria dizer para quem está aqui que trazer uma coisa que me despertou com a Thaís, apesar de ser muito claro, né? Parece ser muito claro, que é quando eu fui no lançamento desse livro dela, e eu falei, qual é a dica que você dá, tal, tá lá até no meu YouTube, e ela falou assim, que pense que todo mundo mora na casa, que todo mundo faz parte, então seus filhos não vão te ajudar. Eles estão fazendo porque eles fazem parte da vida. E isso eu nunca mais esqueci. Então eu quero deixar isso para vocês, que foi algo que eu aprendi com a Thaís, assim, que ficou muito presente para mim, e hoje eu participo, meu marido, os meus filhos, de todas as tarefas de casa. Porque às vezes a gente quer dar conta de tudo para parecer bem para todo mundo, olha que mãe eu sou, que profissional eu sou, e a gente acaba não esquecendo de fazer com que eles participem. A casa é de todo mundo, o lar é de todo mundo, a vida é esse contexto que a gente está aqui junto. Então, queria deixar claro isso para você, Thaís, que esse foi um baita clique que você me trouxe naquele momento e fez muito sentido para a minha vida. Hoje todo mundo aqui participa, todo mundo faz parte desse lar, por isso que todo mundo ajuda. Qual é a frase, Thaís, para eles tirarem foto? Tá bom, a frase que eu vou deixar então foi uma coisa que a gente falou e que eu acho que eu gostaria que eles levassem dessa live, é lembrar sempre que a organização não é um fim por si só, a organização é um meio para a gente alcançar coisas, uma qualidade de vida, um equilíbrio pessoal e profissional, para alcançar objetivos, o que quer que seja. Não foque na organização no microgerenciamento, veja a organização como um meio. Então tirem a foto, temos 20 segundos. E marquem lá, Thaís, gratidão. Sou muito grata pela tua vida, viu? Obrigada por ter aceito estar aqui. Imagina, eu que agradeço o convite.